A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração por esses dias. Nós vamos ler alguns textos aqui. Eu quero começar lendo no livro de Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler os versos 17 e 18. Mas graças a Deus, que embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se você pegar aqui a tradução, você pode entender aqui esse termo, né, que ele usa, sendo servos do pecado, sendo escravos do pecado. Mas uma vez libertos do pecado, nós fomos feitos também servos de Cristo, ou seja, escravos do Evangelho. Né? Eu quero falar de três aspectos da vida cristã. Né? Eu quero falar da vida cristã relacionada à liberdade, relacionada ao amor e relacionada à espiritualidade. Amém? Esse texto aqui de Romanos capítulo 6, Paulo vai falar exatamente da salvação que ela acontece por intermédio da graça, por intermédio da obra redentora de Jesus Cristo, por intermédio da morte e ressurreição de Cristo. Então Paulo, ele começa falando exatamente disso, sobre nós que fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo, que nos convertemos ao Evangelho. Nós não podemos agora voltar a viver a prática do pecado, voltar a viver uma vida subjugada pelo pecado. O primeiro aspecto que eu quero falar é exatamente sobre isso, sobre a vida cristã relacionada à liberdade. Que liberdade? Nós fomos feitos, através do sacrifício de Jesus Cristo, libertos do pecado. Nós somos libertos do pecado. Então Deus, ele nos alcançou através de Jesus Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. E a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela nos liberta. Antes nós vivíamos realmente uma vida debaixo do jugo do pecado, debaixo da opressão, debaixo do domínio do pecado, e portanto nós éramos escravos dele. Nós não tínhamos como sozinhos nos desvincularmos, nos libertarmos do pecado. Daí Deus vem e envia o seu Filho Jesus Cristo, nos alcança, e todo aquele que crê, todo aquele que, observando, né, o sacrifício de Jesus, entendendo a obra da cruz, todo aquele que crê no Senhor, este é liberto do pecado e ele deixa de ser escravo do pecado. Né? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui dentro desse primeiro aspecto para uma coisa interessante. Por exemplo, vamos imaginar que você decida sair do Brasil e você vai viver num outro país. Vai viver num país da Europa, num país da América do Norte, enfim, você vai para outro lugar, vai para um país oriental, você vai para outro lugar. E quando você chega nesse lugar, embora você seja uma pessoa livre, embora você seja alguém que tem o direito de ir e vir, de trabalhar e de fazer todas as coisas, você precisa se adequar a toda a cultura daquele lugar, se adequar às leis daquele lugar, porque você não pode simplesmente chegar lá e fazer tudo o que você quer, mesmo que você seja alguém livre, mesmo que você tenha lá o direito de repente entrar, de viver naquele lugar diferente, mas você tem que se adequar a todos os costumes do lugar, você vai ter que se adequar à cultura, tem que se adequar à comida, tem que se adequar às leis, principalmente,
Por quê? Para que você seja alguém recebido naquele lugar como um cidadão e consiga viver, de fato, a sua liberdade. Quando nós saímos dessa. Quando nós viemos para o Evangelho, não é diferente. Embora hoje eu seja alguém livre, a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Eu agora também vou me tornar, deixo de ser um cidadão do mundo, deixo de ser uma pessoa normal, comum, alguém que outrora estava lá debaixo do jugo do pecado, debaixo do costume do pecado, debaixo da vivência do pecado, e agora eu me torno cidadão do céu. Mas não existe como eu viver a vida de liberdade, a liberdade no Senhor, a liberdade do pecado, por exemplo, e viver como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cidadão dos céus, continuando com as mesmas práticas de outrora, com as mesmas práticas da minha vida no pecado. A vida com Deus, ela muda, a realidade muda, o comportamento muda, o pensamento muda, as palavras mudam, tudo muda. Né? E uma vez que eu deixo de ser escravo do pecado, ou seja, não existe mais condenação sobre a minha vida, mas eu agora me torno servo de Cristo, me torno servo de Deus, me torno servo do Evangelho do Senhor. E aí eu tenho que agora me adequar a esta nova vida. Então não tem como eu me tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu me tornar um cidadão dos céus, eu me tornar alguém que está agora apto, né, a estar com Deus, a estar diante dele, viver uma vida, viver uma eternidade com Deus e continuar com as mesmas práticas. Por quê? Porque agora eu abri mão, eu recusei aquela vida anterior que eu tinha e eu estou vivendo em novidade de vida. Daí a importância de que eu realmente me desvincule do pecado. Por quê? Porque eu fui liberto dele. E, e não existe como eu dizer que sou livre, que fui alcançado por Jesus Cristo, se eu não mudo de vida, se eu não mudo todo o meu comportamento, se eu não mudo primeiro e principalmente o meu pensamento, a minha maneira de enxergar a vida, a minha maneira de observar os valores e a minha maneira de entender as coisas. Então, o primeiro aspecto que eu quero chamar a tua atenção, que Paulo chama a nossa atenção aqui, no livro de Romanos, capítulo 6, é exatamente isso. Olha, outrora eu era escravo do pecado, eu era servo do pecado. E por conta disso, eu tinha uma vida, eu tinha um comportamento, eu vivia debaixo de um regime, vivia debaixo de leis que elas estavam diretamente relacionadas a uma vida no pecado. Mas uma vez que eu renuncio o pecado e eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu deixo de ser do mundo e eu me torno agora cidadão dos céus. Acontece que, para ser cidadão dos céus, as coisas são diferentes. Acontece que, para ser cidadão dos céus, todo o meu comportamento será transformado, toda a minha realidade muda. Então, agora eu vou viver outra vida, eu vou viver debaixo de outra cultura, debaixo de outros costumes, vou viver debaixo de leis muito específicas. A minha comida agora é outra, a minha maneira de viver, ela muda completamente. Por quê? Porque eu já não vivo mais naquele estado, eu já não vivo mais naquela vida anterior que eu vivia, mas agora eu vivo a novidade de estar diante de Deus e de ser cidadão dos céus. Por isso que Paulo fala: olha, aquele que foi alcançado pela graça, não tem como ele voltar a viver ou ele permanecer vivendo a prática do pecado, a vida no pecado. A minha vida agora é outra, a minha realidade agora é outra. Os meus valores, eles foram transformados, eles foram mudados. Crente, convertido, que vive uma vida com Deus, ele não possui, por exemplo,
pecados habituais. Por quê? Porque eu não sou mais escravo, eu não sou mais servo do pecado. Eu hoje sou cidadão do céu. O crente não tem pecado habitual. O crente ele se posiciona diante de Deus, ele vai viver uma vida diante do Senhor, e o Senhor que começou nele uma boa obra é poderoso para aperfeiçoar este homem, esta mulher de Deus até aquele dia. Então eu vivo outra vida, eu vivo outra realidade. O segundo aspecto que eu quero falar da vida cristã, na vida na graça, é exatamente o amor. E aí eu quero ler com você um texto aqui em Romanos, capítulo 14. Paulo fala um pouco sobre essa relação, esse relacionamento cristão, essa vida de amor, né? Vamos ler aqui, Romanos 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Amém? Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando exatamente de algo tremendo aqui. Paulo está falando dessa relação de amor que nós precisamos ter com o nosso irmão. Existem coisas muito específicas que, por exemplo, ele pode escandalizar a mim, pode escandalizar a você, mas pode não escandalizar outra pessoa que está dentro do Evangelho. Aí Paulo fala aqui de uma coisa que é muito específica, né? Mas mais para nós termos uma compreensão, para nos dar um exemplo claro da vivência, de como deve ser o nosso convívio diário. Né? Então Paulo fala, olha, um come carne, e ele entende que não tem nenhum problema ele comer carne. O outro não come carne. Por quê? Porque ele acha que a carne vai lhe fazer mal e ele prefere comer apenas legumes. Né? E aí Paulo deixa muito claro aqui que é preciso que, dentro da igreja, nós precisamos ter uma vivência, uma convivência de amor. E onde entra o amor aqui? Por amor a você, por amor ao meu irmão, por amor ao outro, aquilo que eu sei, aquilo que eu entendo te escandaliza, eu não vou fazer. Mesmo eu considerando correto, mesmo eu não considerando, por exemplo, como Paulo fala aqui da carne, você vai encontrar pessoas, por exemplo, na igreja que ele entende que ele não deve comer carne, ou que ele não deve, por exemplo, comer uma carne específica de um animal específico, e o outro considera que não, que tudo foi santificado por Deus e uma vez que ele seja grato a Deus pelo alimento, qualquer coisa ele pode comer. Enfim. E aí Paulo ele vai falar sobre isso. Olha, não julgue o seu irmão pelo que ele come. E aí eu quero abranger este texto aqui falando de tudo, falando, por exemplo, do vestir, falando do comportamento como um todo na vida cristã. É fato de que o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de julgar o outro, de observar a outra pessoa e simplesmente fazer julgamento
e, e não há muito companheirismo, muitas vezes, no que diz respeito às relações que acontecem dentro da igreja. E aí Paulo fala que é preciso que, no meio cristão, no que diz respeito ao amor um pelo outro, que haja esta compreensão, que haja esse entendimento. Por quê? Porque cada um de nós, irmãos, foi alcançado por Deus com uma medida, vai viver, na verdade, vai ter com Deus uma relação pessoal à medida que de fé que temos, né? A Bíblia mesmo diz, Jesus falando na parábola do semeador, ele vai chegar lá num ponto em que ele diz assim que, mesmo na terra fértil, né? Jesus vai falar de alguns terrenos, vai falar mas ele vai chegar no final dizendo, olha, mas a semente caiu em terra boa. Uma parte da semente caiu em terra boa e em terra fértil. E nessa terra fértil, Jesus fala lá de três níveis de, 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 de reprodução da terra. Ele vai falar assim, olha, na terra fértil, uma rendeu 30, outra rendeu 60 e outra 100. Do que Jesus está falando aqui? Está falando exatamente de fé. Né? Mesmo em você que foi alcançado pelo Evangelho e que entendeu a obra do Senhor e que crê na palavra do Senhor e a palavra caiu a semente do Senhor, que é a sua palavra, que foi plantada dentro de você, ela germinou, ela deu fruto, mas existem níveis diferentes de produção. Por quê? Porque depende da fé. Né? É a minha fé, é a minha capacidade de crer na palavra do Senhor que vai exatamente determinar a minha produtividade dentro do Evangelho, que vai determinar a quantidade de frutos que eu vou conseguir dar, né? Que eu vou conseguir produzir. E aí Paulo ele fala aqui de algo muito tremendo, porque algumas pessoas estão dentro da igreja e elas já foram alcançadas de uma maneira muito poderosa pela palavra do Senhor. Essa palavra, a palavra de Deus, o convívio com a palavra de Deus gerou fé no coração desse irmão, dessa irmã. E essas pessoas estão vivendo realmente um tempo de produtividade, um tempo de, sabe, de crescimento dentro do Evangelho. Mas Paulo fala, deixa, a Bíblia nos deixa muito claro que mesmo para esses que foram, sabe, que creram e que estão crescendo dentro do Evangelho, nós vamos ver pessoas vivendo níveis diferentes de conquistas, níveis diferentes de realidade espiritual diante do Senhor. Por quê? Porque depende do meu posicionamento de fé. Então a Bíblia ela vai ser muito poderosa e tremenda na minha vida de acordo com aquilo que eu creio, de acordo com aquilo que eu consigo executar, porque fé não é apenas teoria, fé ela é vivência, fé ela é comportamento. Então aquilo que eu consigo aplicar na minha vida como verdade, como realidade, e eu passo a viver esta realidade, então isto de fato vai mudar quem eu sou, vai mudar a minha vida e aí a partir daí eu vou produzir. Por isso que Paulo ele deixa muito claro aqui, olha, talvez você já está vivendo uma realidade espiritual maior do que a do seu irmão, sabe? Você já consegue crer mais, você já consegue aplicar na sua vida uma realidade muito maior da Bíblia. Você tem muito mais facilidade de servir ao Senhor do que o teu irmão. Então, e estas coisas não te prende mais. Por quê? Porque você crê no Senhor. Mas aí Paulo fala, mas isso não te dá o direito de julgar o outro. Isso não dá o direito a você, a mim, a ninguém, de simplesmente desprezar o irmão, de simplesmente considerá-lo fraco e ignorar o valor que ele tem dentro do Evangelho. Não, Paulo fala, não, é o contrário. Nós precisamos ter uma vivência de amor dentro do Evangelho. Então, se seu irmão ainda não entendeu, não faça com a intenção de
por exemplo, confrontá-lo de alguma forma, de atingi-lo, porque, você é fraco na fé, eu creio e por isso eu vou fazer e espero que você entenda. Não, Paulo fala, não, recua, não faça. Seja bênção na vida do seu irmão, seja um canal de Deus para que ele consiga entender. Tenha paciência com ele, espere o momento certo. E se ele não conseguir ter fé suficiente para entender, então não faça, sabe? E preserve a vivência de amor, não seja motivo de não seja você o causador do escândalo na vida do teu irmão, não deixe ele escandalizado, mas anda com ele, caminha com ele, tenha paciência, sabe? Viva em amor, entendendo que é importante que ele seja alcançado, é importante que ele entenda, é importante que ele, dentro dessa vida do Evangelho, mesmo que ele não tenha o mesmo grau de fé que você, mesmo que ele não consiga enxergar com a mesma intensidade que você enxerga, ele tem importância assim como você. E ele também precisa ser edificado. Por fim, Paulo, aqui no capítulo 14 também de Romanos, ele vai falar de um terceiro aspecto que eu quero compartilhar, que é a espiritualidade. Tem um versículo aqui que ele lê. Deixa eu encontrar ele aqui rapidinho. Que ele fala exatamente disso. Ele fala da. Aqui, o versículo 22. Romanos 14, 22. Tu tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Do que Paulo está falando aqui? Tudo, na verdade, está diretamente relacionado, mas aí eu quero falar exatamente da questão da espiritualidade, ou seja, dentro disso que eu estou dizendo, nós vamos encontrar na igreja pessoas vivendo níveis diferentes de fé, níveis diferentes de intimidade com Deus, né? Alguns pegam a Bíblia e eles conseguem compreender, parece que abre, sabe, um leque e ele consegue entender os textos e ele é edificado e ele é abençoado, né? Enfim, existem pessoas que a Bíblia para eles é extraordinária e toda vez que essa pessoa ela se debruça diante da palavra do Senhor para querer entender os textos bíblicos, ela é edificada por Deus e, e ela tem uma vida de um grau de intimidade com a palavra do Senhor, com as verdades do Evangelho, que é diferente do outro. Enquanto que tem outras que quando vão ler a palavra do Senhor, parece que tudo está obscuro, ela não consegue entender, ela não consegue compreender, as coisas não ficam claras para ela e para elas, e aí elas têm muita dificuldade. Por isso a dificuldade até muitas vezes de crer em algumas verdades, em algumas convicções do Evangelho. E aí Paulo vai dizer algo aqui que eu acho tremendo e que pouco nós vemos acontecer dentro da igreja. Por quê? Porque Paulo fala assim, olha, tu tens fé, tenha em si mesmo diante de Deus. Ou seja, existem algumas revelações, algumas coisas que Deus ministra a mim, a você, ao nosso coração, que, que elas podem chocar o outro irmão, porque ele ainda não consegue crer daquele jeito. E aí Paulo diz assim, olha, retém para você. Guarda no teu coração diante de Deus. Não compartilha. Por quê? Porque o compartilhar, mesmo que aquilo tenha edificado você, mesmo que aquilo tenha abençoado a tua vida, mesmo que aquilo tenha sido extraordinário para você, se o teu irmão ainda não consegue compreender e se o teu irmão ele ainda não conseguiu atingir este grau de intimidade com Deus,
porque o assunto talvez ele choca, porque aquela revelação que Deus te deu está relacionada a um aspecto da vida que pode chocar o outro irmão, porque você sabe, ele ainda não entende como você. E aí Paulo fala assim: não confronta ele, não compartilha ainda, guarda em si mesmo diante de Deus. E eu acho isso extraordinário, essa compreensão de Paulo, porque muitas vezes nós não vemos isso dentro da igreja. No que diz respeito à espiritualidade, à minha vida com Deus, ao homem de Deus que eu sou, à mulher de Deus que eu sou. E eu sei que eu tenho sido bem repetitivo, mas é importante que isso fique claro em nome de Jesus. Nós estamos dentro da igreja e somos todos de Deus. É como Paulo fala aqui nos textos, olha, quer vivamos, quer morramos, somos de Deus. Né? Um faz questão do dia, outro faz questão da noite, um faz questão de dias e dias, outro não faz nenhuma questão, para eles todos os dias são iguais, enfim, mas não importa, a questão é entendermos que nós somos de Deus. E aí eu acho muito tremendo esta compreensão que ele tem e a maneira como ele compartilha com a igreja em Roma esta realidade, essa verdade espiritual. Paulo mesmo, ele fala que ele foi levado aos céus e ele teve ali uma experiência com Deus. E ele diz assim: olha, teve coisas lá que Deus me mostrou que não me é lícito compartilhar com os homens. Então ele guarda para si. E aí eu gostaria de chamar você hoje para você também entender isto, porque esses três aspectos, nós fomos libertos, e porque fomos libertos do pecado, nós não podemos mais viver a prática do pecado. Mas hoje, estando dentro do Evangelho, vivendo a realidade da graça, sendo alcançado por esse presente da parte de Deus, nós não podemos esquecer que nós não estamos sozinhos. Nós estamos em comunidade, nós estamos vivendo em comunidade. E aí nós vamos encontrar diferentes tipos de pessoas, diversos tipos de pessoas. E aí nós precisamos entender que eu talvez esteja vivendo uma realidade espiritual que o meu irmão ainda não. Eu talvez esteja vivendo uma compreensão maior da palavra do Senhor e de aspectos da vida cristã que o meu irmão ainda não. E eu talvez também esteja recebendo da parte de Deus revelações extraordinárias da palavra, coisas que edificam a minha vida, que já transformaram o meu dia a dia, mas que talvez o meu irmão ainda não alcançou. Por isso eu te chamo a atenção, para que nós vivamos a nossa espiritualidade diante do Senhor. E no tempo certo, Deus nos direcionará para que nós possamos estar compartilhando tudo aquilo que recebemos da parte de Deus. Porque talvez algumas coisas que Deus te deu, o seu irmão ainda não está pronto para ouvir. Algumas coisas que o Senhor revelou a você, o teu irmão ainda não está pronto para ouvir de você. Então não conte, então não fale, então aguarde. Mas viva a tua liberdade dentro do Evangelho, crendo que o Senhor é poderoso para realizar algo tremendo nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê uma grande semana e que nós possamos viver a realidade do Evangelho todos os dias. Amém? Deus abençoe a todos.